Bom dia, pessoal. Vou fazer a explicação para vocês sobre transistores bipolares de junção. Para não estar repetindo o tempo todo, né? Transistor bipolar de junção, nós vamos chamar de TBJ, que vem dos iniciais, né? Beleza? O TBJ apresenta muitas aplicações na indústria. Hoje em dia, né, ainda são desenvolvidos reatores eletrônicos para lâmpadas de baixa pressão, aquelas lâmpadas compactas que nós utilizamos em casa. Também utilizado em drivers, né, para polarização de LEDs de potência, de luminárias, de lâmpadas a LED, né. Também são utilizados em amplificadores de áudio, ok? Acionamento de relés, acionamento de transistores de potência, MOSFETs e GBTs, e circuitos integrados, né, baseados em TBJ. Tem integrados comerciais, SMD, que internamente apresentam transistores bipolares. Aqui temos ilustração de alguns circuitos, né, práticos, né? Aqui temos o circuito reator eletrônico, né, para polarizar o gás interno da lâmpada que utiliza gás em baixa pressão, né? Então nós temos aqui dois transistores TBJ, são transistores já de potência, né? Não são de sinal, tá? Aqui temos um circuitinho amplificador de áudio de baixa potência, classe AB. Nós observamos 3 transistores TBJ, né? 2 do tipo NPN, né? Esse aqui, e dois NPN e uma PNP, tá? Temos um circuitinho aqui para polarizar o relé, né? O controle da corrente pela bobina do relé feito pelo transistor TBJ do tipo NPN, okay? Temos diodinhos de proteção, tá? Que são extremamente importantes. Temos o circuito de acionamento, né? Chamado também circuito driver, para acionar MOSFETs e IGBTs de potência, né? É um autodriver muito utilizado na eletrônica. E temos os circuitos integrados, né? Baseados em transistores na configuração Darlington, né? Esse circuitinho que fica aqui no lado, ela fica embutido, né, no chip, no circuito integrado, ok? O TBJ, historicamente, né, foi desenvolvido em dezembro de 1947 por 3 cientistas, né, o Shockley, o Barden e o Brattain, né, os 3 caras no laboratório Bell Telephone, né, nos Estados Unidos, né, chegaram a inventar o TBJ, ok? A estrutura física, né, nós temos 2 tipos de TBJ, TBJ do tipo PNP e TBJ NPN, né? Essa sequência das camadas nos indica, né, qual é o tipo, tá? Que, né, temos PNP e NPN. Vocês se perguntarão como que é a dopagem, né, das camadas. Segundo a literatura, a camada próxima ao emissor apresenta uma forte dopagem, né? Então, fortemente dopado com alguma impureza, tá? Então, o material que fica, né, o substrato que fica junto ao terminal emissor. Então, nós temos no TBJ 3 terminais: terminal emissor, né, terminal base e terminal coletor, tá? Para o PNP como para o NPN, né, emissor, base, coletor.
O símbolo do TBJ é mostrado aqui na transparência. Essa superior corresponde ao NPN, né, onde nós temos terminal coletor, emissor, base, né, onde as correntes seguem como indicado, né, aqui entra pelo terminal coletor, né, vai sair pelo terminal emissor, né, a corrente de emissor, e tem a corrente de base entrando pelo terminal de base, tá? Ok? E aqui temos o símbolo do PNP. O sentido da corrente, né, é diferente. Entra pelo emissor, sai pelo coletor, né? E uma porcentagem, né, dessa corrente de emissor sai pela base, tá? Sai pela base. Então, nos transistores TBJ, sempre a corrente circula no sentido da seta, tá? Tem uma setazinha aqui no símbolo, né? Então, sempre circula nesse sentido, tá? Nesse sentido. Aqui no lado, né, temos o TBJ em si, né? Tanto NPN como PNP apresenta duas junções, né? Seria equivalente a ter mais ou menos 2 diodos na configuração. Aqui, por exemplo, temos a polarização da junção entre emissor e base, né? Entre emissor e base, como é PN, né? PN significa que é como se fosse esse terminal o anodo, né? E esse terminal o catodo, tá? Como esse anodo está submetido a um potencial, né, positivo, tá? Então essa junção fica diretamente polarizada, ok? Diretamente polarizada. Já a outra junção, né, que fica no lado direito, que é formado entre a base e o coletor, que aparece entre base e coletor. Então nós analisando, né, temos também outro diodo, né, entre esse substrato tipo P, né, e o substrato tipo N, nós temos um outro diodo, né, aqui o anodo e aqui o catodo, tá? Aqui observamos que o catodo, né, está com potencial positivo, tá? Positivo. Então, significa que essa junção está reversamente polarizada, tá? Então, nós podemos assumir, né, que a junção entre base e emissor, né, está diretamente polarizado e a junção entre base e coletor reversamente polarizada. Okay? O transistor TBJ ele pode operar amplificando o sinal, né? Amplificando o sinal, ou operando como chave, né? Fazendo liga-desliga. Vocês devem lembrar um pouco de digital, né? No digital é nível baixo e nível alto, né? Então, nessa situação, a gente fala o transistor operando como chave, certo? Nessa situação como chave, opera nos modos, né? Entre corte e saturação. Corte e saturação como chave. E quando vai amplificar sinal, opera no modo ativo, tá? Modo ativo. Então, no modo corte, por exemplo, né? Essas junções, essas duas junções devem ficar como indicado aqui. Corte, por exemplo, né? Reversa, né? Reversamente polarizado. Saturação, né? Diretamente polarizado. E operando, né, como amplificador de sinal, deve operar no modo ativo, né? Então, a junção entre emissor e base, né, diretamente polarizado, e a junção entre coletor e base, reversamente polarizado. O exemplo anterior, por exemplo, né, está polarizado, né, para operar nesse modo ativo, ok? Aqui nós ilustramos essa situação, né? Aqui temos um PNP, tá? Um transistor do tipo PNP. Então nós observamos que a tensão, né, no terminal emissor apresenta um potencial maior em relação ao terminal de base, tá? Então permite a polarização direta da junção, né, entre emissor e base.
E a junção entre base e coletor, né, ela apresenta, né, o potencial positivo, né, na base e o potencial negativo no coletor, só que o coletor é como se fosse o anodo, né, do diodo e a base é o cátodo. Então o cátodo está no potencial positivo, significa que essa junção fica reversamente polarizada. Então significa que o transistor estaria preparado para trabalhar nesse modo ativo, né, para trabalhar como amplificador de sinal, ok? Aqui temos essa relação corrente de emissor igual a corrente de coletor mais corrente de base. Então, essa relação de correntes, né, ela é válida tanto para o NPN como para o PNP, ok? Então, não muda, né? Corrente de emissor, né? Corrente de emissor vai ser igual a corrente de base mais corrente de coletor, tá? Sempre a corrente de emissor é maior, né, em relação à corrente de coletor, em pouca coisa. E corrente de base, né, seria uma corrente bem pequena, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Quando se fala de circuitos com TBJ, fala-se de 3 configurações: configuração base comum, configuração emissor comum e configuração coletor comum. O que significa, por exemplo, a configuração base comum? Significa que o terminal de base do transistor ele está ligado no GND, ou nas referências, ou pode estar muito próximo, né, em termos de potencial da base, né, muito próximo do GND. Tá? Aqui temos ilustração para o PNP como para o NPN, né, usando as estruturas físicas do TBJ, ok? Então, o terminal de base, né, ligado na referência, daí vem configuração base comum. Então, nós vamos encontrar circuitos de aplicação, né, com ligação da base, né, nas referências, mais para frente. Nessa configuração base comum, normalmente utiliza-se a relação, por exemplo, corrente de emissor em função da tensão base emissor, né? Essa curva de entrada, as curvas de entrada, né, são parecidas às curvas do diodo. Então, a tensão nos terminais, né, entre base e emissor, sempre vão ficar próximo de 0,7 volts. Tá? Essa curva, né, é modelada na próxima transparência com uma tensão constante, né, para facilitar a análise. Outra relação utilizada é a relação corrente de coletor em função da tensão coletor-base, tá? Tomando, né, como parâmetro a corrente de emissor. Aqui temos corrente de emissor 0, né, 1 mA, 2, chega até 7 mA. Tá? Então, nesse gráfico, já falamos de modos de operação, né? Modo ativo, modo corte e modo saturação. Então, nessa região, né? Nessa região, opera no modo saturação. Significa que a tensão nos terminais coletor-base nesse caso, né? São valores negativos, né? Negativos, bem reduzidos, né? Na faixa de 0,2, 0,3 volts negativos, tá? E nessa parte, né, em cima desse eixo, né, é chamado de corte, tá? Chamado região de corte, em modo corte, é quando não circula corrente pelo coletor. Quando circula corrente pelo coletor, fala-se que o transistor está em corte, tá? E nessa região maior, né, fala-se região ativa, tá? Então, o ponto de operação deve estar localizado, né, em alguma área, né, algum ponto dessa área aqui, tá? Chama-se região ativa, tá? Então, nós facilmente podemos reproduzir essas curvas, né, utilizando o ORCAD.
aqui nós temos a modelagem, né? Aqui temos a corrente de emissor em função da tensão base emissor, então ela obedece essa curva, né? Característica do diodo, uma curva exponencial. Aí existe a possibilidade de aproximar, né? Por aquela curva linear por partes, certo? Aí, só que aqui teria, né, a característica do 0,7 mais ainda a resistência, né, resistência série, tá? Que dificultaria bastante a análise, né, de circuitos. Então, para facilitar, né, utiliza-se esse modelo de tensão constante. Considera-se que, né, para qualquer valor de corrente de emissor, a tensão, né, entre base e emissor vai ser o valor de 0,7. Nós vamos adotar esse modelo, ok? Então, fala-se, né, que a tensão base emissor é igual a 0,7, né, para o transistor NPN, e a tensão emissor base, né, igual a 0,7 para o PNP, tá? Simplesmente muda essa sequência aqui dos subíndices, né? Significa que a tensão no terminal de base é maior, né, em relação ao terminal de emissor para o NPN. E para o PNP, né, o potencial no terminal de emissor é maior ao terminal de base, tá? Temos que ter esse pequeno cuidado. Okay? A configuração emissor comum, outra configuração, né, que já tinha indicado anteriormente. Então, significa que o emissor está ligado, né, no GND ou muito próximo do GND, ou das referências, né? Aqui temos a configuração NPN, tá? E a configuração PNP, tá? Então, essa sequência do sentido das tensões vai permitir, né, a circulação de corrente de maneira adequada, tá? Né, aqui o positivo dessa fonte está na parte ligada, né, no coletor, né, ligado no coletor, que vai permitir a circulação de corrente coletor nesse sentido, tá? E a corrente, aqui a fonte, né, entre base e emissor também, tem um positivo ligado na base que vai obrigar a circular a corrente. Então, são considerações básicas, né? Básicas. Significa que na prática vai ter um resistor limitador em série, né? Aqui também não é feito essa ligação direta, né? Aqui acontece a mesma coisa. Em relação ao NPN, né? O sentido das fontes é trocada, né? É trocada, tá? Que vai permitir circulação de corrente, né? De emissor para o coletor, né? Tanto aqui no caso da corrente coletor, né? E também corrente de base, tá? Na configuração emissor comum, utiliza-se os gráficos normalmente corrente de coletor em função da tensão coletor-emissor, tá? Tomando como parâmetro, né, a corrente de base. Aqui temos corrente de base, né? 0 microamperes, 10 micro, até 90 microamperes, tá? Então, nessa região próximo ao eixo horizontal, trabalha no modo saturação, ou na região de saturação, tá? O transistor vai trabalhar na região de saturação, que significa, né, que a tensão entre coletor e emissor, né, quando está circulando corrente, vai ser próximo de 0,2, 0,3 volts, mais ou menos, tá? E aqui, mais ou menos próximo do eixo horizontal, nós temos a região de corte, tá? A região de corte. Então, nesse modo, né, não circula corrente pelo coletor, ou simplesmente circula uma corrente de fuga muito pequena, tá? E nessa parte que estou indicando, é chamado região ativa. Então, o transistor trabalha nessa região ativa, tá? Mais para frente, vou explicar um pouquinho mais a interpretação física dessas curvas. Aqui a corrente de base, em função da tensão base-emissor, também tem característica do diodo, né? Então, tanto para a corrente de emissor como para a corrente de base, nós vamos considerar a tensão base-emissor, né, como sendo o valor de 0,7. Okay?
aqui um gráfico só para mostrar as regiões de operação do TBJ, região de saturação, né, junto com o eixo vertical, região de corte e região ativa, tá? Esse beta é um ganho de corrente, né, que relaciona a corrente de coletor com a corrente de base, tá? Corrente de coletor, né, dividido pela corrente de base, ok? O beta, né, dos transistores, elas variam assim pelo fabricante desde 50 a 400, pode chegar até 1000, tá? O ganho, né? Isso significa que a corrente de coletor é muitas vezes maior a corrente de base, tá? A corrente de base é bem pequena. As equações fundamentais, né, na análise de circuitos são essas 4 relações, né? Alfa, que é a relação entre a corrente de coletor e a corrente de emissor, né, que pode ser relacionado com esse beta, que é a relação corrente de coletor, corrente de base, certo? Tá? O beta, né, o beta, que é a relação corrente de coletor, corrente de base, né, pode ser colocado em função desse alfa, tá? Alfa sobre 1 menos alfa. Alfa tem um valor mais ou menos de 0,98, 0,97, tá? 97, porque a corrente de coletor é aproximadamente próxima da corrente de emissor, tá? Então aqui temos, né, corrente de coletor igual a beta vezes corrente de base, né? Tá? Corrente de emissor igual a beta mais 1 corrente de base. Então essas relações elas vêm da equação anterior, que vem dessa equação. Vou mostrar para vocês dessa equação, tá? Aqui temos a configuração coletor comum, né? Da mesma maneira como base comum, emissor comum, temos coletor comum, onde o terminal coletor está na referência, ou no GND, tá? Ou muito próximo dele, certo? Então, por esse motivo, né, chama-se coletor comum. Bom, a elaboração desta curva é super importante, tá? Quando a gente vai fazer um projeto, né, para polarizar o TBJ como chave ou como amplificador de sinal, o primeiro passo, né, deve ser traçar essas curvas, tá? Caracterizar o TBJ, significa, né, vamos caracterizar o TBJ. Então, esse tracejado superior corresponde à corrente de coletor máxima, né, indicada pelo fabricante, né? Pode ser 100 mA, 1 A, 10 A, né? O fabricante vai dizer qual é a corrente máxima. Aqui na ilustração é 50, por exemplo, mA. Okay? Aqui temos a limitação da tensão coletor-emissor. Tá? O fabricante vai dizer que o transistor suporta no máximo, por exemplo, 20 volts, né? 20 volts. Okay? E essa curva corresponde à potência de dissipação do TBJ, né? Como circula a corrente, né? E tem tensão nos terminais coletor-emissor, então ele aquece, né? Então o fabricante indica qual é a potência, né, máxima do transistor. Então nós devemos traçar essa curva baseado nessa potência, tá? Por exemplo, esse ponto, né, corresponde à tensão de 50 mA com uma determinada tensão, tá? Esse é outro ponto também, né? Tensão de 20 volts, né, relacionado com uma corrente. E assim, né, a gente pode escolher para vários valores de tensão, aqui no eixo horizontal, né, diferentes valores de corrente, né, baseado na potência, né, indicada pelo fabricante. Então, daí, né, essa região que está próximo do eixo vertical corresponde à região de saturação. Essa região que corresponde em cima do eixo, né, horizontal corresponde à região de corte. E essa área maior, né, onde estou indicando, região ativa, tá?
Então, entre esse ponto e o corte, né, vai trabalhar como chave, certo? Como chave, quando o corrente está conduzindo, né, e a tensão nos terminais é 0,2 volts, 0,3 volts, tá? Por exemplo, 40 miliamperes, né, circulando corrente coletor, a tensão nos terminais, né, vai ficar um valor reduzido, beleza? Tá? E, né, quando a chave está em corte, né, significa que não circula corrente, né, pelo coletor, tá? Já quando vai trabalhar como amplificador de sinal, né, o ponto de operação deve ser localizado no centro geométrico de essa área, né, essa área branca aqui, tá? Então, normalmente seria localizado mais ou menos onde estou indicando, né? Então, ela não deve ficar próximo do eixo vertical, também não deve ficar próximo do eixo horizontal e também aqui da curva, né? Então, deve estar mais ou menos simetricamente afastado, né, dessas regiões, tá? Então, aqui é localizado o ponto da operação para trabalhar como amplificador de sinal. Aqui, revisando um pouco a folha de dados, né, do TBJ, tá? Aqui temos o BC546B, né, 47 e 48, então são transistores similares. A corrente máxima deles, né, desses transistores é 100 mA, tá? 100 mA. A tensão coletor-emissor, né, a tensão coletor-emissor é, né, do 46,65 volts, do 47,45 e do 48, né, 30 volts. Então, a gente não pode ultrapassar desses valores de tensão, tá? O transistor indicado, né, é do tipo NPN, tá? NPN, né, transistor bipolar do tipo NPN. Aqui temos o encapsulamento do transistor, ok? Aqui os terminais, né? Terminal 1 é o coletor, terminal 2 a base e o terminal 3 o emissor, tá? Está aqui a sequência, né? Essa parte chata aqui deve ser olhado, né? Quando a gente vai pegar o transistor, olhar essa parte chata, tá? Deve estar junto aos olhos, certo? Nessa sequência nós temos o terminal à esquerda, né, terminal 1, terminal do meio, terminal de base, né, 2, e terminal 3, terminal do lado direito, terminal emissor. Tá? A potência máxima, né, que ela pode dissipar é 625 mW, então aquela curva que indica para vocês deve ser traçado, né, baseado nessa potência de 625. Algumas curvas são fornecidas pelos fabricantes, né? Não sempre na relação como mostra o livro, né? Aqui temos, por exemplo, tensão coletor-emissor, né? Em função da corrente de base, né? Tomando como parâmetro corrente de coletor, tá? Então, cada curva corresponde a uma corrente de coletor, né? 200 mA, 100 mA, 50, 20, 10, certo? Então, por exemplo, se eu quero fazer circular uma corrente de 50 mA, né, pelo coletor, e quero operar como chave, né, então eu vou fazer com que a tensão fique em torno de 0,2, 0,3 volts, né, coletor emissor, certo? Então devo projetar, né, aqui até chegar na curva, certo? Na curva, tá? Então aqui a corrente dá em torno de mais ou menos 600 microamperes, né? Aqui seria 100 micro, ok? 100 micro, aqui dá 1 mil. Então, por segurança, né, eu faria circular uma corrente de base, né, de 1 miliampere, com 1 miliampere, né? Eu garanto que ele vai trabalhar como chave, ok? Ou seja, a tensão, né, nos terminais vai ser em torno de 0,2, 0,3 volts, mais ou menos. Tá? Teste do TBJ, né? É fácil testar, como tem duas junções, então nós não devemos esquecer, né, que o TBJ
é formado simplesmente por dois diodos, né? Aqui temos um NPN, né? Então, entre P e o N temos um diodo, né? E outro diodo entre P e o outro N, né? Que está no terminal coletor, tá? Então, primeiro passo, né? Colocar o multímetro na opção para teste de diodo, certo? Então, o terminal vermelho, né? Vermelho colocar na base e o terminal preto no emissor, tá? Preto no emissor. Aí deve marcar o valor clássico do diodo, né? 0,4, 0,5 volts, mais ou menos. Aí muda-se os terminais, aí deve dar circuito aberto. Então, se essa sequência é mantida, né? Significa que a junção está ok, tá? Certo? Aí depois passa-se para outra junção, testa-se a outra junção, né? Coloca-se o terminal vermelho na base, o terminal preto no coletor, né? Então o multímetro deve marcar 0,4, 0,5 volts, tá? Significa que essa junção está como um diodo, tá? E aí muda-se, né, a sequência dos terminais do instrumento, aí deve dar circuito aberto. Então, se essas duas análises dão ok, então significa que o transistor está bom, tá? Basta que uma junção falhe, né? Então, significa que o transistor está danificado. Okay? Tipos de encapsulamento, né? Na prática existem diferentes tipos de encapsulamento, desde aquele pequenininho SMD, né? Chips embutidos com vários transistores, a encapsulamentos TO247, TO220, né? Essa mostrada aqui na ilustração, certo? Assim, por experiência, falo para vocês que eu conheço só até 50 amperes, mais ou menos, né? Na década de 90, tinha sido lançado TBJs de 300, 400, 500 amperes, mas deu problema, problema em campo, né? Aí os fabricantes retiraram do mercado por causa de defeitos, né? Que começou a aparecer. E devido a esse fato, né, nasce um transistor misto, TBJ transistor FET, que hoje em dia é chamado de IGBT, transistor bipolar com porta isolada, tá? Que, né, já aperfeiçoaram, né, os problemas e hoje em dia já são bastante confiáveis. E temos os MOSFETs, né, que são confiáveis para processar potências elevadas. Aqui temos ilustração de como é fixado, né, a pastilha do silício, né, no transistor, tá? Uma ilustração que a pastilha é bastante pequena, né, certo? É fixado nos três terminais, né, do transistor, tá?